Então o pastor Isaac já leu o capítulo 1 inteiro, nós já estudamos até o versículo 10, e hoje nós estudaremos do 11 ao 17, terminando aí o primeiro capítulo de Jonas. Pois bem, eu sei que talvez os irmãos possam ficar surpresos, mas apesar da minha forma atlética, eu não gosto de futebol. Sei que isso pode surpreendê-los, eu sei. Apesar de eu ter essa forma toda esportiva, eu não gosto de futebol. Mas, aquela coisa de comunhão e tudo mais, às vezes nós fazemos alguns sacrifícios, não é? E eu me lembro uma vez que eu fui junto com os homens aqui da igreja jogar futebol. Anos atrás, os que já estão na igreja há mais tempo devem se lembrar que nós alugávamos uma quadra e jogávamos sábado pela manhã na quadra. Foi inclusive numa dessas ocasiões que o Celso ganhou a cicatriz, não é, Celso? Mas numa dessas ocasiões eu fui lá na maior boa vontade, falei, não, eu vou participar junto com meus irmãos, jogar futebol, né? Tentar não ser confundido com a bola, né? Então vamos ver o que dá isso daí, né? E eu sou aquele cara que fica parado no campo, torcendo para você não tocar a bola para mim, né? Eu só sirvo para o time não perder para o WO, só isso. E uma vez eu estava lá no campo, aguardando não fazer nada, e então eis que eu vejo a bola rolando na minha direção. E eu já começo a ficar em pânico. O que eu vou fazer com essa bola agora? Porque é um trabalho todo complexo, dominar a bola, parar a bola, ver para onde você vai tocar, chutar, tem a questão da força, a questão da direção, é um trabalho complexo, não é? Não bastasse já a minha mente estar fervilhando com a bola vindo na minha direção, eis que eu vejo uma silhueta gigante vindo na direção da bola, tentando disputar a bola comigo. Era o Fernando. O que era um simples medo se tornou um pavor mortal. Eu falei, pronto, agora não tem mais jeito. E o Fernando vindo como um trem desgovernado para cima da bola. Aí os irmãos sabem, quem já jogou bola com o Fernando, sabe que o Fernando tem uma paixão muito grande por futebol, uma gana muito grande por futebol. E a bola vindo e o Fernando correndo mais do que a bola, e eu me desesperando sem saber o que fazer. Naquele momento ficou tudo preto, eu só me lembro de acordar depois no hospital, não, brincadeira, não aconteceu nada disso. Mas obviamente eu deixei a bola para o Fernando no gesto de generosidade, pensando aí que é melhor dar do que receber, não é? Mas o que eu quero dizer é que o Fernando, assim como os jovens sabem que o Caio da nossa geração é o Fernando, né, também, o Fernando é implacável quando o assunto é futebol. Quando ele está em campo, a sua vontade é implacável. Ele vai para cima da bola e pode ter Nicolas, pode ter Vitor, pode ter qualquer pessoa na frente dele, não vai adiantar absolutamente nada. Ele é implacável na disputa pela bola. E quando nós olhamos aqui para o texto de Jonas, nós também vemos alguém implacável, mas não implacável por uma bola. Nós vemos alguém implacável em executar os seus desígnios, alguém implacável em executar a sua vontade. Alguém contra quem uma pessoa, contra quem alguma coisa não pode resistir. Alguém absolutamente implacável no sentido mais perfeito dessa palavra, que é o próprio Deus. Nós estamos já estudando há alguns domingos o livro de Jonas, e nós dissemos da última vez que estivemos no capítulo 1, que nós temos agora uma perseguição frenética. Jonas está fugindo de Deus, e Deus começa a perseguir freneticamente Jonas. E para isso ele move céus e terra, a fim de pegar esse profeta fujão, capturar esse profeta fujão. E nós vemos essa busca implacável de Deus acontecendo aqui. E nessa busca, nada, nem ninguém pode barrar a Deus. Ninguém. E nós olhando para a Escritura, nós percebemos que, quando nós falamos a respeito dos desígnios de Deus, da sua soberania, da sua vontade, dos seus propósitos, dos seus planos, nada, nem ninguém pode parar Deus na execução da sua vontade. Ninguém. Jó 42:2 fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 46 diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu o disse, assim também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei.
Nosso Deus é um Deus implacável na execução da sua vontade. E nós vemos isso aqui expresso na história do profeta Jonas, especialmente nesse trechinho que nós vamos estudar hoje, dos versículos 11 até o 17. E ainda que os nossos planos humanos falhem, e falham muitas vezes, os planos de Deus não falham. E é importante nós batermos nessa tecla hoje, porque os nossos dias pintam, as pessoas dos nossos dias, os pastores dos nossos dias, os professores, aqueles que pregam a Escritura nos nossos dias, pregam um Deus diferente, pregam um Deus frustrável, pregam um Deus que pode ser aplacado, um Deus que pode ser barrado com facilidade, basta você usar o seu livre-arbítrio. Você usa o seu livre-arbítrio, é como um pique-esconde das crianças, né? Aqui Deus não me pega, eu estou no meu livre-arbítrio. As pessoas aplicam isso a Deus, achando que Deus pode ser barrado nos seus propósitos, nos seus planos. Ou ainda, como alguém disse, né? Um absurdo, as aspas são as seguintes: o próprio Deus, para atuar nesta terra, precisa da autorização dos homens. É absurdo esse tipo de coisa. Mas as pessoas têm dito isso por aí, têm acreditado nisso e têm vivido à luz desse ensino mentiroso, desse ensino falso, de um Deus que não é implacável na execução da sua vontade, na execução dos seus desígnios. Isso, sem dúvida alguma, esvazia a soberania de Deus. Que tipo de Deus é soberano e abre mão do seu poder para executar tudo o que Ele deseja? Isso não é soberania. Isso não faz parte do Deus bíblico que nós estudamos aqui, domingo após domingo. Essas pessoas pintam Deus como um pedinte, não como um rei. E quando nós olhamos o livro de Jonas, nós vemos a posição de realeza de Deus, que manda e absolutamente tudo obedece. Desde o vermezinho até os céus, até o mar, tudo obedece a Deus, porque Ele é um rei soberano que manda e as coisas, as pessoas obedecem a Ele. Ele é implacável na execução dos seus planos e para isso move céus e terra para executar a sua vontade. Mesmo a rebeldia de Jonas não impede Deus. Mesmo esse profeta fujão não frustra os planos de Deus. Mesmo esse profeta rebelde não faz Deus pensar: poxa vida, agora eu não vou mais conseguir salvar os ninivitas, vamos mudar de planos aqui. Não, nada frustra os planos de Deus, como Jó disse. Então essa noite eu quero mostrar para os irmãos esta verdade: Deus é implacável na execução dos seus planos. Deus é implacável na execução dos seus planos. E olhando para o texto, os irmãos vão reparar que existem 3 personagens aqui nessa história. Nós temos o próprio profeta Jonas, nós temos os marinheiros e nós temos o próprio Deus. E enquanto esses personagens, essas pessoas vão interagindo, nós percebemos ações e reações. Então eu quero mostrar para os irmãos 3 ações e reações que brotam dessas interações das pessoas no texto. O modo como Deus lida com Jonas, o modo como Deus lida com os marinheiros, o modo como os marinheiros lidam com Deus, o modo como Jonas lida com Deus, essas interações vão gerando ações e reações que nos ensinam. E nos ensinam que Deus é implacável na execução dos seus planos. Então me acompanha aí nesses 3 pontos, nessas 3 ações e reações, começando pelos versículos 11 e 12, que mostram a reação de Jonas para com Deus, que é uma reação de rebeldia. Diante da soberania implacável de Deus, Jonas Jonas assume uma postura de rebeldia. Veja o que diz os versículos 11 e 12 novamente. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Veja aqui, os marinheiros, eles finalmente compreenderam qual era a raiz do problema do que estava acontecendo aqui. Eles entenderam que isso não era uma tempestade normal, isso não era uma tempestade corriqueira, isso não era só uma brisa mais forte. Havia um problema real que estava cometendo aquele barco, aquele mar, aquele trecho ali. E eles detectam então, jogando sortes e questionando Jonas, que o problema é o profeta fujão Jonas. E eles falam: tá ok, Jonas, então já que você é o culpado por isso, o que nós precisamos fazer para que o mar se acalme? Diga para a gente, você que causou tudo isso, então você deve saber a resposta para isso. E então Jonas os responde no versículo 12, ele diz assim: respondeu-lhes:
Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Como profeta do Senhor, que Jonas era, Jonas já conhecia o Senhor, Jonas já exercia o ministério profético em Israel, Jonas conhecia a justiça de Deus. E ele sabia que diante da rebeldia, diante da desobediência, Deus não pode ficar calado. Deus não pode deixar esse tipo de coisa passar impune. Jonas tinha conhecimento disso, então ele assume a responsabilidade pelo que ele fez. Agora, o que chama a nossa atenção aqui é que Jonas está num barco no meio de pagãos. Jonas, um profeta de Deus, um israelita, está no meio de um barco com pagãos. E o que deveria ser uma bênção para os pagãos, se torna, na verdade, uma ameaça. Porque é esperado que a presença de um servo de Deus em determinado lugar seja uma bênção para as pessoas que estão próximas. Aliás, era isso que Israel deveria fazer no meio das nações pagãs. Deus colocou Israel no meio das nações pagãs para que justamente Israel fosse como um farol no meio das trevas do paganismo. Um farol no meio das trevas do pecado, que ilumina tudo aquilo e mostra o caminho. Mas Jonas tem uma postura totalmente contrária aqui. Ao invés de abençoar, de mostrar como deveria ser a postura de um servo de Deus, de mostrar qual deveria ser o comportamento certo de um servo de Deus, Jonas faz o oposto. E ele acaba se tornando uma ameaça para aqueles homens. Isso, aplicado ao Israel como um todo, os israelitas que ouviram, ou que leram isso daqui, entenderam que aquilo era um recado para eles também. Nós estamos fechados no nosso mundinho. Nós estamos esquecendo que Deus nos colocou aqui para testemunhar das suas verdades, lá fora, para os outros povos. Deus quer expandir a sua salvação a partir de Israel para outros povos, mas nós estamos fechados aqui, e Jonas é um protótipo disso. Jonas é um exemplo claro disso. Ele não quer saber dos ninivitas, ele não quer saber dos estrangeiros, ele quer saber somente de Israel. Mas não era esse o plano de Deus desde as páginas do Antigo Testamento. Vocês devem se lembrar que em Abraão há uma promessa de bênção para todas as nações. Os salmos falam isso, das outras nações sendo abençoadas a partir de Sião, a partir de Jerusalém. Mas os israelitas, nacionalistas fortes ali, por conta dos avanços territoriais, de uma economia estabelecida já nos tempos de Jonas, eles não querem saber dos demais. Então aqui você tem uma pequena cutucada nos leitores, nos ouvintes de Jonas. E o próprio Jonas desfruta dessa mentalidade também. Agora, quando nós trazemos essa realidade para hoje, para a igreja, nós percebemos que assim como Jonas deveria ser bênção para aqueles pagãos, o crente, em um sentido, ele também constitui bênção para as pessoas que estão ao seu redor, mesmo os não crentes. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 7. Veja que curiosa essa relação e como nós podemos conectá-la com o contraste aqui de Jonas. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 7. Especialmente no contexto familiar, nós vemos como a presença de um crente no lar exerce uma influência positiva, uma influência abençoadora. Veja 1 Coríntios 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Isso não quer dizer que o marido ou a esposa será salvo, não é isso, mas quer dizer que existe uma influência moral, existe uma influência nos hábitos, existe uma influência pela regularidade com o contato com alguém que é salvo, que vai entrando na vida da pessoa e ela vai sendo influenciada por isso. E o texto continua, versículo 14 ainda. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Isso não quer dizer que filho de crente, crentinho é, ok? Esse texto não diz isso. Esse texto diz que até os filhos não crentes recebem uma influência positiva, moral, do convívio com pessoas crentes. Isso é evidente. Os pais crentes colocam limites nos filhos. Os pais crentes se preocupam em expor valores cristãos. E isso vai entrando na mente dos filhos. Isso vai colocando cercas até mesmo para um filho incrédulo, para um cônjuge incrédulo e assim por diante. Então nós percebemos que existe uma realidade especial no núcleo familiar, onde a presença de um crente exerce uma influência abençoadora para os demais. Agora, o que acontece quando, a exemplo de Jonas, o crente, que deveria ser bênção, se torna
uma ameaça. Porque isso pode acontecer também. Assim como Jonas deveria ser uma bênção para aqueles pagãos, Israel deveria ser uma bênção para os povos ao seu redor, a desobediência de Jonas converteu a bênção em ameaça, em problemas, em perigos. E quando um crente, obstinadamente, segue no caminho da desobediência, a sua influência abençoadora pode se converter numa ameaça potencial também. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Abraão. Vocês devem se lembrar que em Gênesis 12 nós temos a promessa de que Abraão abençoaria, por meio de Abraão, as outras nações seriam abençoadas, não é? Alguns versículos depois, Abraão vai para o Egito, e Abraão mente. Abraão fala que a sua esposa, na verdade, era sua irmã. E o que acontece com os egípcios? Eles são acometidos por um juízo, por um castigo, por uma disciplina de Deus. Culpa da mentira que Abraão contou. Ou seja, o homem que deveria servir de bênção para as outras nações, por conta da sua mentira, por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado, se torna uma ameaça para as outras nações. Então nós precisamos estar cientes dessa realidade. Agora notem, uma ressalva importante aqui. Com isso eu não quero dizer, estou longe de dizer, que Deus pune o pecado, o meu pecado na minha família, ou o pecado dos pais nos filhos, nada disso. O que eu quero dizer é que muitas vezes a disciplina de Deus traz consequências imediatas que respingam nas pessoas próximas a mim. Muitas vezes a minha desobediência traz consequências imediatas que respingam nas pessoas próximas a mim. Esses pagãos não tinham nada a ver com o que Jonas tinha feito. Mas eles estavam sofrendo ali as consequências, eles estavam tendo os respingos, no caso deles até literal, né? Respingos de água ali, de uma grande tempestade, eles estavam sofrendo os respingos da desobediência de Jonas. E nós, como devemos ser bênção para as pessoas ao nosso redor também, servindo de farol no meio da escuridão. Quando nós desobedecemos, vivemos uma vida de obstinada desobediência a Deus. Nós podemos, a exemplo de Jonas, nos tornar perigo e ameaça para as pessoas ao nosso redor. Isso deve incutir temor nos nossos corações e reverência. Isso é uma expressão de amor ao próximo. Se eu amo o meu irmão, então eu vou cuidar da minha própria vida para que a minha desobediência não redunde em respingos das consequências imediatas da minha desobediência para os meus irmãos. Mas volte para Jonas. Veja como Jonas formula a sua resposta. Jonas diz que a única maneira de acalmar aquela grande tempestade que ia se tornando cada vez pior, você pode imaginar os ventos se tornando cada vez mais impetuosos, as ondas cada vez mais altas, o barco estando a ponto de se despedaçar. E não pense no barco como um cruzeiro que nós temos hoje. Era um barquinho de madeira, provavelmente não muito grande ali, e aquelas ondas batendo, o vento batendo, e todo mundo desesperado ali, e a tempestade ficando cada vez maior. É como se alguém dissesse, bom, a tempestade não pode piorar, e piora. E vai piorando, e vai crescendo cada vez mais. Jonas aqui, enquanto ele escreve seu livro, ele vai dando esse tom, nas palavras que ele usa, esse tom de desespero crescente, esse tom de urgência, a tempestade vai aumentando, aumentando, aumentando. E Jonas fala, a única maneira dessa tempestade cessar, é se vocês me jogarem no mar. E então o mar vai se acalmar. Veja bem, numa tempestade dessa, quando Jonas fala para jogá-lo no mar, não imagine você que Jonas pegaria um macarrão, uma boiazinha e sairia nadando. Isso significa morte. Jonas tem noção do que ele está falando aqui. E os marinheiros sabem também do que Jonas está falando aqui. Agora, alguns comentaristas, alguns estudiosos, olhando para esse texto, olhando para a fala de Jonas, dizem que Jonas aqui cai na real. E que Jonas decide fazer um sacrifício vicário por aqueles marinheiros. Falando assim como Jesus dá a sua vida por nós, Jonas quer dar a sua vida pelos marinheiros. Amém? Não, é. A última coisa que Jonas está preocupado aqui é em fazer sacrifício vicário. A última coisa que ele está preocupado aqui é isso. Então essa ideia de que Jonas prefigura Cristo, que dá a sua vida em resgate, Cristo se jogou no mar por nós, irmãos, não é isso que o texto está falando. Não parece algo natural. A única coisa que Jonas caiu na real aqui é de que não tem para onde ele fugir. Deus fechou o cerco e não tem mais para onde ele correr. Agora já era. Deus cercou de todas as formas ali.
Mas Jonas mantinha-se tão rebelde, mas tão rebelde a Deus, que ele prefere morrer do que obedecer ao Senhor. Ele fala: sabe o que vocês devem fazer para a tempestade se acalmar? Me joga no mar, aí a tempestade vai se acalmar. Mesmo vendo tudo aquilo acontecendo ao seu redor, Jonas nutre uma postura arrogante, uma postura petulante, uma postura rebelde, uma postura de alguém que não se curva diante da soberania de Deus. Irmão, Jonas dá raiva na gente. Chegar no céu, vamos ter uma conversa com Jonas, fala: Jonas, vem cá, o que deu na sua cabeça? Você conhecia Deus, você conhecia a soberania de Deus, e olha o ponto que você chegou, cara. Olha até onde você foi. Mas Jonas está tão decidido, tão obstinado na sua desobediência, que ele fala: eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. Então me joguem no mar. E nós percebemos isso, esse tom de rebeldia, no capítulo 4 também. Veja o que ele diz em Jonas 4, versículo 3. Depois de tudo o que aconteceu, Jonas ainda tem a cara de pau de dizer o seguinte. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele fala isso uma vez, agora vai para o versículo 8, do capítulo 4. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Ô cara rebelde, cara que não se curva, cara que não entende a posição dele nas coisas. É um cara petulante, é um cara arrogante. Esse é Jonas aqui. Então, ainda que as palavras de Jonas na resposta aos marinheiros tenha talvez uma pequena nota de altruísmo, a verdade é que Jonas não está nem aí para os marinheiros. O que Jonas está preocupado é que ele não quer obedecer a Deus. Ele está resoluto em fugir da ordem que Deus deu para ele, do comando que Deus deu para ele. E notem o que reforça essa rebeldia de Jonas. O texto fala mais de uma vez que os pagãos clamavam a Deus. Eles começam a narrativa clamando aos seus deuses. E eles terminam clamando a Javé, clamando ao Deus de Jonas. Mas Jonas não dá um pio de oração. Jonas nem sequer se preocupa em fazer uma nota de oração a Deus. Porque ele está tão rebelde que ele não quer nem papo. Ele fala: não, eu prefiro a morte. Queridos, e isso ilustra para nós, a postura de Jonas aqui, ilustra para nós que um homem obstinado pode chegar a níveis assustadores de rebeldia. Um homem, até mesmo um servo de Deus, quando põe no seu coração que ele quer desobedecer a Deus, custe o que custar, ele não mede esforços para isso. E ele pode chegar a lugares terríveis por conta disso. Pessoas que muitas vezes chegam a perder a própria vida em desobediência a Deus. Pessoas que diante de exortações, diante de chamados, diante até da própria consciência, a pessoa silencia tudo, tapa os seus ouvidos e corre em direção à própria morte, obstinada em sua desobediência a Deus. Por isso nós precisamos temer a desobediência, queridos. A desobediência não é somente algo pontual, é algo que sempre vai pedir mais, é algo que vai crescendo dentro de nós, e os limites da desobediência são os limites que Jonas experimenta aqui. Ele está tão decidido a desobedecer a Deus, que a morte parece algo mais atrativo para ele. Agora vejam, eu quero fazer uma aplicação especial dessa disposição de Jonas, com muito temor, com muito cuidado, evitando qualquer generalização injusta, ok? E é uma aplicação que, obviamente, Jonas não pensou quando escreveu, mas é uma aplicação que nós podemos extrair de maneira secundária, a partir da reação de Jonas, da reação de um homem obstinado, de um homem abertamente rebelde, que não mede esforços para desobedecer a Deus. Então, olhando para a reação de Jonas, é possível nós fazermos um paralelo, com muito cuidado, com muitas ressalvas, com muita cautela, muita sabedoria, mas um possível paralelo com algumas reações que nós temos visto relacionadas ao surto de suicídio que tem acometido os nossos dias. Notem, o suicídio é uma questão complexa,
Suicídio dos filhos de Deus, dos servos de Deus, é uma questão complexa e envolve muitos fatores. Fatores esses que não estão relacionados ao texto e por isso não vou mencionar. Mas ao longo da história da igreja nós vemos isso acontecendo. Eu estava conversando isso com o pastor Thomas. É uma questão complexa, mas há um fator, seja em menor ou em maior grau, que aparece algumas vezes quando o servo de Deus decide tirar a própria vida. É possível, a partir da reação de Jonas, nós percebermos isso. Note, de novo, não é o único fator, e talvez não seja o maior fator, mas em menor ou maior grau, esse fator aparece ali em algumas pessoas, em alguns momentos. E o que eu quero dizer com isso? Veja só, Jonas está tão decidido a desobedecer a Deus, como eu disse, ele está tão obstinado, que ele prefere tirar a própria vida do que se submeter à ordem de Deus. Ele fala, se é para fazer desse jeito, se é para pregar os ninivitas, então eu não quero, eu não vou, eu prefiro a morte. E nós olhamos para a geração atual, e permitam-me aqui um comentário, porque eu estou falando da minha geração. E a minha geração é uma geração acomodada, a minha geração é uma geração que não sabe lidar com as dificuldades, a minha geração é uma geração problemática. Toda geração tem os seus problemas, mas a minha geração é especialmente frágil, num sentido muito negativo da palavra. E muitas vezes, Deus envia circunstâncias, Deus executa os seus propósitos de maneira implacável na vida de uma pessoa, e a pessoa fala, se é desse jeito, então eu não quero. Deus quer que você viva solteira ou solteiro, se é desse jeito, então eu não quero. Deus quer que você viva essa situação, então eu não quero. Deus quer que você passe por isso, então eu não quero. De novo, esse não é o único fator, mas é um fator que aparece em alguns momentos. Nós percebemos isso. A pessoa está tão rebelde que ela fala, se é nesses termos, então eu não quero. Se é desse jeito que Deus está falando, então eu prefiro a morte. Eu prefiro perder a minha vida do que me submeter a uma situação dessa. E queridos, isso é especialmente dramático, triste, porque são pessoas que conhecem muitas vezes a soberania de Deus. E são pessoas que não se curvam à soberania de Deus, mas querem ser soberanas sobre a sua própria vida. Pessoas que acham que elas têm o direito de determinar as suas circunstâncias e falar, não foi isso que eu planejei para a minha vida. Não foi isso que eu planejei lá nos meus 16 anos. Não foi isso que eu quis viver lá atrás com toda a minha vida adiante. E agora Deus me manda isso? Não. Isso não é o suficiente para mim. Eu não quero isso. E então, o valor da própria vida começa a se perder. Para a pessoa, a morte começa a parecer atrativa. Notem, Jonas não está falando de suicídio, ok? O que Jonas fez aqui, Jonas não é um suicida. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que um coração obstinado pode chegar até ao ponto de rejeitar a submissão a Deus, numa rebeldia aberta de falar, se o Senhor me colocou nisso, eu não quero. Nós precisamos, em casos como esse, tirar um pouco o ar mártir do suicídio. E lembrar que o suicídio pode, em ocasiões como essa aqui, ser uma carta aberta de rebeldia contra Deus. Alguém que está com punhos levantados e falando, Senhor, eu quero mandar na minha vida, e eu vou tirar a minha vida neste exato momento. A resposta de Jonas é uma resposta que mostra o seu coração. E a resposta de Jonas é uma resposta que revela o nosso coração também. Porque nós podemos ser rebeldes, nós podemos ser obstinados, nós podemos tristemente ter o mesmo caminho que Jonas teve. Então a primeira ação e reação que nós vemos aqui, é que Jonas foi rebelde para com Deus. Diante da soberania de Deus, Jonas se manteve rebelde. Mas mesmo assim, nós percebemos que Deus é implacável na execução dos seus planos. Nem mesmo a rebeldia de Jonas vai parar os planos de Deus. Nada vai parar os planos de Deus. Deus é implacável na execução dos seus planos. Nós vamos caminhar. Vamos agora para a segunda reação que aparece aí no texto. Está nos versículos 13 a 15. E agora nós vamos olhar para os marinheiros. Nós vamos olhar para os marinheiros que em sua reação para com Deus, eles demonstram sujeição.
Olha o contraste com Jonas. Jonas era um profeta de Deus e é rebelde. Os marinheiros eram pagãos, mas se sujeitam a Deus. É um contraste muito forte que nós temos aqui. Veja aí agora o versículo 13, como continua a narrativa. Vamos ver agora a sujeição dos marinheiros. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Nós percebemos aqui o esforço dos marinheiros para tentar levar o barco de volta à terra, porque eles não queriam executar o plano de Jonas. Eles não queriam jogar Jonas no mar, eles estavam preocupados em tentar salvar Jonas. Então eles lá, todos com toda a sua força, remando ali, tentando levar o barco de volta para a margem, mas eles não conseguiam, porque o texto fala que a tempestade ia ficando cada vez maior. E aqui nós temos um contraste maior ainda com a vida de Jonas. Porque enquanto aqueles marinheiros estavam se desdobrando, se esforçando para salvar a vida de um homem, Jonas não queria mover um dedinho para levar a mensagem de salvação para uma cidade inteira. Enquanto aqueles homens se preocupavam com Jonas não se preocupava com uma cidade com mais de 3.000 pessoas. Nós vemos um contraste aqui. O servo de Deus aqui, Jonas, está completamente fora do lugar. A sua mente está completamente fora do lugar, enquanto os pagãos estão tendo uma atitude mais digna que a de Jonas, mais condizente ao valor da vida do que Jonas teve. E nós percebemos que o valor que estes marinheiros dão à vida de Jonas, tentando se esforçar para salvar a Jonas, é um prenúncio, é uma amostrinha grátis do amor que Deus, da misericórdia que Deus demonstraria para com Nínive. Assim como os marinheiros estavam preocupados em salvar a vida de Jonas, Javé está preocupado em salvar a vida dos ninivitas também. Veja como termina o livro de Jonas. Vá para o capítulo 4, versículo 10. Veja lá. Veja como o valor que os marinheiros dão à vida de Jonas é uma amostra ao valor que Deus dá à vida dos habitantes de Nínive. Veja só, Jonas 4:10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus tem compaixão daquelas vidas, mas Jonas não tem compaixão delas. Os marinheiros têm compaixão de Jonas, mas Jonas não tem compaixão de ninguém. É um contraste aqui. Os pagãos têm uma atitude mais condizente com o valor da vida do que o servo de Deus. Jonas não se esforça ao mínimo para levar a mensagem de salvação lá. Pelo contrário, ele se esforça ao máximo para fugir de lá. E queridos, isso me levou a pensar o seguinte: por que nós, quando olhamos para o pior dos incrédulos, imagine na sua mente o pior dos incrédulos. Pense no tio do pavê, que faz aquelas piadas sem graça para você, né? O pior dos incrédulos, que acaba com suas festas de final de ano. Pensa nele. Por que ele, sendo incrédulo, deve ser alvo do seu evangelismo? Por que ele, sendo incrédulo, deve ser alvo da sua pregação? Por que o pior dos incrédulos do seu trabalho deve ser alvo do seu evangelismo, deve ser alvo da sua pregação? Por quê? O contraste que nós vimos agora nos responde isso. Porque a vida humana tem muito valor diante de Deus. Isso é uma verdade que nós conhecemos, mas às vezes nós esquecemos dela. A vida humana, até mesmo de incrédulos, tem valor diante de Deus. Ezequiel 33 fala que Deus não se compraz da morte de um ímpio. Nosso Deus não é um Deus sádico, que tem prazer, que tem alegria sádica em ver o ímpio morrer, em ver o ímpio sofrer. Não. Ainda que a justiça de Deus, a ira de Deus, seja revelada na punição eterna, no castigo eterno, isso é uma verdade bíblica, ainda assim nós vemos que há um peso no coração de Deus pela maldade do homem. Há um peso no coração de Deus pelo pecado. Há algo em Deus que o move a salvar o pecador. É por isso que nós fomos salvos. Há aqui algo intrínseco do valor da vida humana que deve fazer com que nós nos empenhemos em pregar o Evangelho. Quando eu olho para o pior dos incrédulos, quando eu olho para aquelas pessoas que eu não sei por que essa pessoa ainda está viva, eu não sei por que eu ainda falo com essa pessoa, eu lembro, eu devo evangelizá-la, porque ela continua sendo alguém feito à imagem e semelhança de Deus, e é alguém digno da compaixão de Deus.
E se Deus se compadeceu dos ninivitas, que eram muito piores do que os incrédulos que vocês conhecem, muito piores, se Deus teve compaixão dos ninivitas, nós, como pregadores individuais, devemos ter a mesma postura que Deus teve. Uma postura de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas da salvação, de levar a resposta ao perdido. Essa deve ser a nossa postura. Mas Jonas estava tão cego, mas tão cego, que ele não pesa isso na balança. Para ele, a vida humana, até mesmo a própria vida dele, não tem valor nenhum. Absolutamente nenhum. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja bem, os marinheiros agora desistiram de lutar contra a tempestade. Eles estavam remando, mas eles largam os remos e falam: veja, não dá mais. Nós não temos energia. Quanto mais perto eu tento chegar, mais longe eu fico da margem. Não dá mais, Jonas, nós vamos ter que executar o seu plano. E eles, olhando para isso, eles falam: olha, aquilo não é culpa nossa, o que nós vamos fazer aqui não é culpa nossa. Então eles clamam a Deus e falam: Senhor, por favor, não coloque sobre nós essa culpa. Não coloque sobre nós a responsabilidade pela morte desse homem aqui, porque isso não foi culpa nossa. E então eles jogam Jonas ao mar. E você pode imaginar essa cena na sua cabeça. No meio daquele vendaval, no meio daquela tempestade, os homens que já jogaram a sua bagagem, já jogaram os seus utensílios, já jogaram tudo o que eles tinham que jogar, o barco já começando a trincar, esses homens não veem outra saída a não ser executar o plano de Jonas e jogá-lo ao mar. Então eles pedem que Deus tenha misericórdia deles, para que o sangue de Jonas não recaia sobre eles, e eles então jogam Jonas ao mar, e imediatamente o mar se acalma, exatamente como Jonas tinha falado. Agora, o que chama a nossa atenção na oração desses marinheiros, e que para mim é uma prova cabal de que eles realmente se converteram a Deus, são as últimas palavras da oração. Eles falam assim: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É essa postura que Jonas não tinha diante da soberania de Deus e que os marinheiros têm. Diante da soberania de Deus, os marinheiros se sujeitam, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmãos, essa talvez seja a frase mais difícil de nós vivermos no nosso dia a dia. Porque quando nós estamos diante da soberania de Deus, nós temos muitas vezes uma postura rebelde de Jonas, mas nós temos dificuldade em ter uma postura de submissão como a dos marinheiros. Nós temos dificuldade de viver isso que é dito aqui. Nós temos dificuldade de viver as implicações da frase: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É difícil para nós, porque muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, nós não entendemos o modo como Deus conduz a nossa história, nós não entendemos porque nós temos curvas aqui, curvas ali, nós não entendemos porque temos dificuldades aqui, dificuldades ali, nós não entendemos porque algo nos acomete aqui, algo nos acomete ali, nós não entendemos porque o ímpio prospera e o justo sofre, nós não entendemos porque o ímpio tem uma saúde boa e o justo vive doente, nós não entendemos isso e nós ficamos: Senhor, eu não estou entendendo, e é difícil para nós falar: Senhor, porque tu fizeste como te aprouve, numa postura de submissão diante da soberania de Deus. Eu me lembro, ano passado, nas noites do seminário, em que eu às vezes ficava acordado, não conseguia dormir, em que eu pensava assim: nossa, quando eu tinha 18 anos, eu pensava a minha vida completamente diferente do que ela é hoje. Completamente diferente. Hoje eu estou com 25 anos, já quase um idoso. E eu, lá na cama, olhando para o teto, pensando, a minha vida, nos meus planos, era completamente diferente. Eu tinha pensado outros alvos, eu tinha pensado outros planos, outros projetos, e foi para um caminho completamente diferente. Por exemplo, com 25 anos, eu esperava ganhar um salário de R$10.000. Assim, eu consegui uns 8, 9 centavos, já alguma coisa. Eu esperava, com 25 anos, estar dividindo o quarto com a minha esposa, e não com tratores humanos roncando do meu lado. Cada noite era uma obra que eles executavam, uma Odebrecht noturna.
Eu não esperava isso. Eu esperava dividir a casa com a minha esposa ali, uma esposa que cuidasse ali da casa, colocasse aquele cheirinho de lavanda, gostoso, né? Colocasse o cheirinho de lavanda, não eu ter que conviver com um aroma de testosterona 24 horas por dia. Irmãos, a minha vida eu esperava algo completamente diferente. E você, tenho certeza que você também esperava muita coisa diferente quando você tinha 18 anos do que você tem hoje. E quanto mais eu remava contra a soberania de Deus, me questionando, por que, Senhor? Por que eu não ganho 10 mil por mês? Por que eu ainda não estou casado? Por que eu tenho que ouvir esses tratores noite e dia aqui? Por quê? Por que o Senhor fez isso? Por quê? E eu tentando remar ali contra a soberania de Deus, e eu tentando ir contra a soberania de Deus, e eu lá com minha postura dura diante de Deus, até que eu vi que quanto mais eu tentava remar contra a soberania de Deus, mais longe eu ficava da paz verdadeira, mais longe eu ficava da submissão a Deus, e aquilo começa a consumir, e a sua paz vai embora, até o momento em que eu larguei os remos, e falei, Senhor, porque Tu, Senhor, fizeste como Te aprouve. Porque o Senhor fizeste como Te aprouve. Irmãos, eu não sei o que acontece na vida dos irmãos, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, grandes, pequenas, todos temos. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo repleto de tempestades, aqui no sentido metafórico. Né? Mas, quando nós fazemos a oração desses homens, porque Tu, Senhor, fizeste como Te aprouve, nós damos sentido àquilo que parece sem sentido. Nós damos um norte para aquilo que parece uma tempestade sem direção nenhuma. Porque Tu, Senhor, fizeste como Te aprouve. Sujeição. Essa é a postura do crente. Essa deve ser a postura do crente diante da soberania de Deus. Ilustrada aqui na vida dos marinheiros. Isso mostra para nós que Deus é implacável na execução dos seus planos. Primeira ação que nós vemos, ou primeira reação que nós vemos da parte de Jonas é a rebeldia. Segunda reação que nós vemos da parte dos marinheiros é a sujeição. E agora nós vemos Deus agindo para com os marinheiros e para com Jonas, reagindo à rebeldia e reagindo à sujeição. E nós vemos Deus derramando misericórdia. Rebeldia, sujeição e misericórdia. 3 reações, 3 ações e reações que nós vemos aqui no texto. Veja como caminha o versículo 16. Veja só. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas não queria pregar os ninivitas, Jonas não queria ir lá, Jonas não queria ir além das fronteiras de Israel, mas é curioso observar que na sua fuga, ele experimentou o seu primeiro campo missionário estrangeiro, os homens, talvez fenícios daquele barco. Porque ao que parece, esses homens realmente se converteram aqui. O texto em português não transmite tanto a ênfase que é dada no hebraico, mas uma possível tradução aqui, um pouco redundante, mas que eu quero enfatizar para os irmãos, que mostra que aparentemente esses homens realmente se converteram, seria assim, uma possível tradução seria assim: esses homens temeram com temor, sacrificaram sacrifícios e votaram votos. É algo repetitivo de propósito, para mostrar uma ênfase. Esses homens realmente se comprometeram com Javé. Esses homens realmente se comprometeram com Deus, diferente de Jonas. Esses homens agora estavam fiéis, eram fiéis, se comprometeram a Deus. Tanto que possivelmente, depois que saíram aqui do barco, fizeram votos a Deus. Se converteram ao Deus de Israel. Se tornaram homens, servos de Javé. E nós vemos aqui, em meio à rebeldia de Jonas, em meio à tentativa de Jonas de segurar os planos de Deus, nós vemos que Deus sendo implacável na execução dos seus planos e sendo implacável na demonstração da sua obra de salvação. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Mas aqui nós temos um prenúncio, uma amostra grátis, uma miniatura do que Deus faria com os ninivitas mais à frente. Esses pagãos foram salvos primeiro, mas os ninivitas serão salvos na frente. O que mostra que Deus está avançando implacavelmente na sua obra de salvação. E Jonas sabia disso.
Jonas era muito ousado. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, eu sabia que o Senhor iria ser misericordioso para esse povo pagão. Eu sabia que o Senhor ia estender a sua mão de salvação para eles. Eu sabia, é por isso que eu fugi, porque eu não queria que isso acontecesse. Mas apesar da rebeldia de Jonas, nós vemos aqui Deus usando até mesmo a sua desobediência para promover a salvação de pagãos. Isso leva a nossa mente para Romanos capítulo 8. Veja o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Um texto que fala primariamente a respeito de salvação, né? Veja o que diz Romanos 8, 28. Veja lá, nós conhecemos esse texto, mas muitas vezes nós aplicamos esse texto no contexto das dificuldades da vida. Mas imediatamente aqui, na sequência do texto de Romanos 8, os versículos 29 e 30, mostram que Paulo está pensando em salvação quando ele escreve Romanos 8, 28. E veja o que ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que é esse bem que aparece aqui? Não é talvez apenas a nossa santificação, o nosso crescimento, mas primariamente a nossa salvação. Todas as coisas cooperam na história da redenção para que os eleitos de Deus cheguem à salvação. Inclusive a tempestade que os pagãos, fenícios, experimentaram ali no barco com Jonas. Inclusive a desobediência de Jonas. Isso tudo faz parte da engrenagem de Deus, que move o seu braço para salvar o pecador, que move o seu braço para salvar aquele que está distante. Todas as coisas cooperam para esse bem. Deus é implacável em seus propósitos salvíficos. Quando Ele decide salvar, Ele salva, e tudo ao redor coopera para a salvação dos eleitos de Deus, como aconteceu com aqueles homens de barco, como aconteceu com Nínive mais para frente, com os ninivitas. Deus é implacável na execução do seu plano salvífico. E comentando sobre isso, C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, onde ele mostra que ele está refletindo sobre como Deus usa ferramentas variadas na execução dos seus propósitos. E muitas vezes usa até mesmo ferramentas que nós não entendemos. Deus usou Judas para executar o seu plano redentor ali, como alguém que entregaria a Cristo. Nós vemos aqui Deus usando a desobediência de Jonas. Nós vemos Deus usando a tempestade. Nós vemos Deus usando uma experiência de quase morte para aqueles marinheiros ali. Mas nós vemos Deus usando tudo isso para que aqueles homens chegassem à salvação. E C.S. Lewis, comentando a respeito disso, ele diz o seguinte: certamente você realizará o propósito de Deus. Certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como você esteja agindo, você vai realizar o propósito de Deus. Mas, notem esse mas, faz diferença se você serve como João ou como Judas. Tanto João como Judas, no raciocínio de C.S. Lewis aqui, executaram o plano de Deus. Mas faz diferença se você serve como João ou como Judas. Faz diferença se você tem uma postura como a de Jonas, de rebeldia, ou uma postura como a de Isaías, pronto em obedecer ao Senhor, como a de Samuel, pronto em obedecer ao Senhor. Faz diferença isso. Faz diferença não no fato de Deus alcançar ou não a pessoa, mas no modo como você será usado para que Deus atinja aquele propósito. Isso faz diferença. A questão não é se Deus salvará aqueles que Ele tem em vista salvar. A questão é se você será usado como alguém obediente ou como alguém rebelde. E experimentando as consequências imediatas da sua obediência ou da sua rebeldia. O que Jonas ensina para nós é que Deus usa servos rebeldes para executar a sua vontade implacável, exatamente como C.S. Lewis ilustra na sua frase aqui. Agora, em relação a Jonas, nós vemos também a misericórdia de Deus. Nós vemos a misericórdia de Deus transbordando para os marinheiros. Mas nós vemos a misericórdia de Deus também transbordando para Jonas. Porque no primeiro momento, nós podemos pensar aqui que esse grande peixe que Deus preparou era uma espécie de punição para Jonas. Mas na verdade não. É um protótipo de submarino.
É um mini submarino, é um Yellow Submarine aqui que Deus prepara aqui para que Jonas seja preservado. Porque nós já vimos que a iminência de Jonas ser jogado naquela tempestade significaria morte na certa. Mas Deus prepara aqui um submarino animal para que Jonas sobreviva àquilo. Porque Deus está demonstrando para Jonas a sua misericórdia. O texto fala que Deus preparou, na Almeida Revista Atualizada diz, deparou o Senhor um grande peixe. E aqui nós vemos que Deus está conduzindo toda a natureza. Deus conduziu o vento, Deus conduziu o mar, e agora Deus está conduzindo um grande peixe. Nós não sabemos que grande peixe é esse, não sabemos se era uma baleia, não sabemos que tipo de peixe é esse, nós falaremos isso na próxima ocasião em que estivermos em Jonas. Hoje nós não entraremos nesse detalhe por conta do nosso tempo, mas o fato é que o Senhor soberano controla cada detalhe, inclusive da natureza, para a execução do seu propósito divino. Tudo coopera para a salvação daqueles que creem, e tudo coopera para que a misericórdia de Deus usa da sua misericórdia de maneira implacável, de maneira que tudo sai alinhado a esse propósito de Deus, vai alinhado a esse propósito de Deus aqui. E Deus se mostra inescapável para Jonas. Não há como fugir da presença de Deus. Jonas pensou que indo para Jope, ele fugiria da presença de Deus. Errado. Deus estava na tempestade. Jonas pensou que indo para Tarsis, ele fugiria da presença de Deus. Errado. Ele nem chega a Tarsis. Jonas pensou, por fim, que no mar ele fugiria da presença de Deus. Errado. Deus manda um peixe. Aí você fala, não, agora no peixe ele vai fugir da presença de Deus. Negativo também. Não há como fugir da presença de Deus. Jonas, ele fala, olha, não tem como fugir. É inescapável, não tem como, não dá. Eu tento fugir, não consigo. Não tem como eu fugir da presença de Deus. É o que o salmista fala no Salmo 139. Se eu subo ao mais altos céus, tu estás lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás lá também. Não há como fugir da presença de Deus. E Jonas aprendeu isso a duras penas. Então, portanto, não espere que Deus te jogue no Tietê, que não vai vir um grande peixe para te salvar dali. Não vai vir o grande peixe. Agora, veja só, é claro, estou brincando porque Deus não manda mais peixes hoje em dia para abocanhar as pessoas, né? Isso daqui parece algo que aconteceu uma única vez na história. Eu não conheço muitos episódios tão específicos como esse aqui. Então é evidente que eu estou aqui brincando com os irmãos. É óbvio que isso não parece acontecer mais hoje. Da mesma maneira, parece que Deus não manda mais tempestades como essa aqui para capturar profetas fujões. Não faz parte mais do modus operandi de Deus isso. Mas existe aqui um padrão de ação de Deus que nos ensina e que é prático para nós hoje. Veja só, o que nós aprendemos olhando para os versículos 16 e 17, a partir da misericórdia de Deus para com os marinheiros e da misericórdia de Deus para com Jonas. E aqui então nós estamos caminhando para o final. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus continua a salvar marinheiros pagãos. Ainda hoje, Deus continua a salvar as pessoas que estão distantes dele. Ainda hoje Deus continua estendendo o seu braço, usando de todos os recursos disponíveis para que essas pessoas sejam alcançadas. Ainda hoje Deus usa todos os seus agentes para que o bem, que é a salvação dos seus eleitos, se cumpra na vida deles. Nós vemos aqui os marinheiros numa crescente da história. Se os irmãos lerem depois em casa o capítulo 1 de Jonas, os irmãos verão que os marinheiros começam temendo, depois eles têm grande temor, e depois eles temem temendo, ou seja, é um temor maior ainda. Ou seja, há uma crescente no temor desses homens que redunda na salvação. E da última vez que nós estivemos em Jonas, nós falamos a respeito do temor como uma marca central do nosso relacionamento com Deus. E eles têm essa marca aqui. Além disso, nós percebemos que eles começam invocando seus próprios deuses, os deuses fenícios talvez, e terminam invocando Javé, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Eles abandonam os seus deuses, os seus ídolos, e se curvam perante o Deus verdadeiro de Israel, o nosso Deus. Isso mostra que o Senhor salva todo aquele que invocar o seu nome. Veja o que diz Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Veja só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Nós vemos isso aqui acontecendo na história de Jonas. Jonas, um judeu, está testemunhando a conversão de gentios, pessoas que não faziam parte de Israel. E veja o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Você já temeu com grande temor? Você já sacrificou com sacrifícios? Você já fez votos com votos? Você já se rendeu ao Senhor? Você já invocou o nome do Senhor pedindo: Senhor, salva-me, salva-me, eu quero servir ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero confiar na obra do seu Filho. Você já invocou o nome do Senhor? Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Deus continua salvando marinheiros pagãos ainda hoje. O braço do Senhor ainda está estendido, e Deus continua mostrando a sua misericórdia. Além disso, olhando agora para Jonas, nós percebemos que a misericórdia de Deus derramada na vida de Jonas é uma misericórdia que continua sendo derramada a servos desobedientes. Meus irmãos, nós não somos os servos que deveríamos ser. Nós não somos os servos obedientes que deveríamos ser. Mas ainda assim Deus derrama a sua misericórdia até mesmo sobre servos desobedientes. Mesmo os servos de Deus podem ter uma síndrome de Jonas e dar uma louca aí de desobedecer a Deus ao nível que Jonas desobedeceu, no nível de obstinação grande, mas ainda assim Deus derrama a sua misericórdia. Queridos, Deus poderia nos fulminar no mínimo pecado que nós cometêssemos, como Ele fez com Nadab e Abiú em Levítico 10, como Ele fez com Ananias e Safira em Atos 5. Deus teria toda a razão em fazer isso, mas por que Ele não faz isso? Porque Ele é misericordioso. Lamentações fala que a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Mas eu quero terminar lendo o Salmo 78 com os irmãos, ou lendo um trecho do Salmo 78, onde nós vemos essa misericórdia de Deus aplicada a servos desobedientes. Veja o que diz o Salmo 78. É um salmo que conta a ação de Deus ao longo da história de Israel. É um salmo extenso, mas eu quero ler apenas alguns versículos com os irmãos. Vejam os versículos 12 a 16. Salmo 78, versículo 12. Prodígios fez, Salmo 78, 12. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas diante da libertação e provisão de Deus para com Israel, o que o povo faz? Versículo 17. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Deus derrama as bênçãos, Deus derrama a libertação, Deus derrama isso, mas ainda assim o povo tem uma síndrome de Jonas e quer desobedecer a Deus. Vá agora para o versículo 29. Nós vemos a disciplina mortal de Deus. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Deus derramou sua ira de maneira grandiosa sobre o povo. Mas ainda assim, no versículo 32, o povo se mantém com a síndrome de Jonas, rebelde contra Deus. Versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Aí você fala: Nicolas, o povo de Israel é cabeça dura demais. Só o povo de Israel? Só eles são rebeldes? Só eles têm síndrome de Jonas? Só eles são tão obstinados em sua desobediência que não medem esforços para desobedecer a Deus, levando a sua desobediência até mesmo às últimas consequências? Só eles? Ou muitas vezes nós também experimentamos isso? Mas por que Deus não consumiu o povo inteiro?
Por que Deus não nos consome? Os versículos 37 e 38 nos respondem. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Por que o povo de Israel não foi destruído? Por que Jonas não foi morto? E por que nós não somos fulminados vivos? Porque Deus é misericordioso. Se você está com os punhos levantados para Deus, abaixe os seus punhos. A misericórdia de Deus também é implacável. Abaixe os seus punhos, renda-se a Deus e fale: Senhor, eu não quero mais viver uma vida de rebeldia. Eu não quero mais viver uma vida distante dos seus caminhos. Eu quero retornar. Eu quero viver uma vida agora de obediência. Me ajuda nisso. O Senhor vai ouvir, porque o braço do Senhor continua estendido, os ouvidos do Senhor continuam atentos. Porque nós aprendemos que Deus é implacável na execução dos seus planos. Apesar da rebeldia, Deus continua salvando. Na demonstração da sujeição, Deus derrama graça, salvação. E apesar da rebeldia e diante da sujeição, Deus derrama misericórdia. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e continue nos ensinando por meio da história de Jonas. Senhor, obrigado por todas as verdades que aprendemos. E obrigado, Pai, porque essas verdades nos desafiam a viver uma vida de obediência, uma vida de sujeição, uma vida de submissão, uma vida que entende que o Senhor é soberano, Pai, que o Senhor não precisa pedir autorização para nós, mas que o Senhor é implacável na execução dos seus desígnios. Um dia, Pai, o Senhor decidiu nos salvar, e o Senhor moveu céus e terra para que isso acontecesse, e isso aconteceu. E todos os seus eleitos desfrutam dessa verdade, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado porque nós não podemos parar a sua soberania. Obrigado porque o Senhor é soberano sobre tudo, Pai. Ajuda-nos, por favor, a nos sujeitar diante disso e não manter uma postura rebelde como a de Jonas. E ajuda-nos, por favor, a nutrir sempre gratidão, porque apesar da nossa rebeldia e mesmo diante da nossa sujeição, o Senhor sempre derrama misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a perceber isso e a viver de acordo com isso. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.